Hoje teremos um dos meus escritores favoritos aqui no Sebo Velho. Então, fica aí. Oi pessoal, para quem é novo no canal, e tem bastante gente nova no canal desde que eu retomei as atividades por aqui, desde já eu deixo meus agradecimentos a todo mundo que está seguindo e acompanhando os meus vídeos. Espero que a gente continue trocando bastante ideia e conhecendo cada vez mais sobre literatura. O meu nome é Emanuel e esse é o Sebo Velho, local onde eu faço resenhas em vídeo das leituras que mais me interessam, que eu mais tenho gostado. Hoje, como eu falei na introdução, um dos meus escritores favoritos vai ser resenhado. Eu apresento para vocês, então, o livro A Artista do Corpo, do escritor norte-americano Don DeLillo. Esse livro foi publicado em 2001, foi lançado aqui no Brasil no mesmo ano pela Companhia das Letras, com a tradução do Paulo Henriques Brito. Bom, o que temos aqui em A Artista do Corpo? Vamos conhecer logo no início desse romance, dessa novelinha, uma artista que trabalha com performances que envolvem o seu corpo, chamada Lauren. Ela está casada já há alguns anos com um cineasta que tem algum renome, alguns anos mais velho que ela. Logo no início, no primeiro capítulo do livro, a gente encontra esses dois personagens em uma casa de verão que eles alugam para poder passar um tempo meio sabático, assim. O cineasta gravar certos roteiros dele, assim, e conceber ali, trabalhar nas ideias de futuros filmes, e a Lauren para espairecer, também pensar a sua arte nessa casa de verão. O primeiro capítulo já é bem Don DeLillo, até certo ponto. O que a gente vai ter ali? Esses dois personagens interagindo num café da manhã, na cozinha, e ali a gente já encontra um casal onde a conversa entre eles já está ali com o diálogo meio suprimido, meio subtraído. Ela antecipa o que ele vai falar, ele antecipa o que ela vai falar, ela antecipa o que ele vai pedir, alcança as coisas para ele também, mas tudo, apesar de se encaixarem, parece que entre eles rola ali um certo estranhamento, uma certa falta de sincronia, né? Uma falta de conexão. Após essa cena inicial, com esses dois personagens interagindo na cozinha, aonde, de certa maneira, parece uma daquela sitcom americana, bem Don DeLillo, assim, para quem já conhece a obra do cara, aonde existe ali um certo comportamento incômodo dos personagens, parece que eles não se encaixam muito bem, chega a ser um pouco engraçado. Esse primeiro capítulo termina e já abrimos a outra parte do livro com o necrológio de um jornal, escrito por um jornalista fictício ali, que trata da morte do esposo, do cineasta, do esposo da Lauren. Ele acaba, ali no necrológio, conta que ele sai da casa de verão para ir para a cidade, ele vai na casa da ex-mulher dele, onde ele tem, parece que as chaves ainda, o acesso, e comete o suicídio lá. Isso já mostra um pouco o caráter dessa novela do Don DeLillo, onde ele tenta experimentar bastante com a linguagem. É um livro curto, mas temos um primeiro capítulo formal, aí em seguida vamos para o necrológio, depois seguimos numa narrativa tradicional, né, os capítulos ali formais, normal, mais para o final do livro a gente tem um outro documento, que no caso é um ensaio sobre uma obra de arte da Lauren, e a gente fecha o livro com os capítulos formais. Mas enfim, voltando a Lauren, que é a protagonista de A Artista do Corpo. Após o suicídio do seu esposo, ela retorna para a casa de verão, e aí que começa, digamos, o enredo desse livro, né? O que podemos chamar de trama dessa história. A Lauren retorna para essa casa sozinha, e lá nessa casa começa a viver o luto. Logo que retorna para casa, a Lauren percebe que não está sozinha lá. Ela encontra-se com uma presença. E eu vou chamar de presença porque logo após a parte do necrológio e o capítulo 2, é mais ou menos assim que aparece esse novo personagem no livro, como uma espécie de presença. A Lauren, né, volta para essa casa, passa a ouvir vozes, passa a ouvir barulhos, e ao entrar em um determinado quarto da casa, encontra um garotinho.
Um garoto que em um primeiro momento é essa presença. Ela não sabe muito bem de onde ele veio, ela pergunta coisas para ele, ele não responde. Ele repete as falas que ela tem com ele. Ele repete certas palavras aleatórias. Esse garoto se move diferente dela. Ele parece, ora se arrastar, ora meio que planar no chão. Ele tem uma postura diferente da comum, totalmente atípico, até o momento onde a conversa deles começa a se desenrolar. Ela tenta estabelecer algum contato de diálogo com esse garoto e as coisas começam a ficar mais estranhas ainda. Esse garoto passa a imitar falas que a Lauren teve com o esposo dela dias antes dele cometer o suicídio. Então ele repete falas que ela começa a se lembrar e dizer: eu falei isso para o meu esposo dias antes dele se suicidar. O garoto passa também a imitar falas do falecido marido da Lauren, e daí não só imitar, mas a sonoridade da voz dele passa a ser igual à do marido. E horas passa a ser igual à da Lauren. E horas passa a ser outras vozes, de pessoas que ela não sabe muito bem quem são e de onde vieram. É nesse campo de estranhamento que a Lauren começa a ficar um pouco mais intrigada com tudo aquilo. Em um primeiro momento, quando ela pensou que aquele menino seria um invasor, que saiu de alguma clínica psiquiátrica e foi passar para casa dela, ela começa a se questionar mesmo se esse menino não é um alienígena, se esse menino não é uma assombração, se esse menino não é coisa da cabeça dela, se ela não está ficando louca nesse processo de luto e por aí vai. Esse ponto, o miolo dessa novelinha do DeLillo é a relação da Lauren com esse garoto. As idas e vindas dela na cidade próxima à casa de verão, as lembranças que ela vai ter do marido dela, as lembranças e pensamentos que ela vai ter a respeito da arte que ela produz e muitas reflexões sobre a morte, a finitude da vida e o passar do tempo. O DeLillo escreve frases de tiro curto, então, e escreve muito bem, tem aquela prosa poética e bem carregada de lirismo dele. Então, diversos momentos desse romance, apesar de ser muito estranho, e o DeLillo nos jogar em uma trama onde reina o mistério, a gente vai ter aqui reflexões muito bonitas, muito profundas, apesar desse mistério todo. Vamos ter reflexões muito bonitas a respeito de temas que passam pela vida de todos nós. Enquanto li A Artista do Corpo, eu confesso que quando entrei nesse miolo, eu tomei uma rasteira, porque quando eu fui tirar esse livro do DeLillo aqui da estante, era o único que eu tenho aqui que eu não li ainda, eu esperava encontrar um pouco mais da verve humorística dele e um pouco mais de explicações e de uma trama mais fácil de adentrar e seguir até o final. Porém, foge muito do convencional. De tudo que eu já li do DeLillo, seja do Submundo, o seu livro mais longo que eu li, até Cosmópolis e Silêncio, o DeLillo costuma tratar sobre temas sistêmicos, ou seja, tratar sobre a sociedade, fazer um panorama geral de algum problema social, de alguma convenção social que ele quer trabalhar ali, seja a tecnologia, seja o lixo, seja o terrorismo. Porém, de tudo que eu já li do DeLillo, falta bastante coisa ainda para eu ler dele, mas acho que eu já li aí uns 5, 6 talvez. A Artista do Corpo é um ponto fora da curva, uma vez que ele vai fazer aqui uma obra extremamente íntima e individual de uma personagem. Quando eu comecei a entender que o miolo desse livro tratava-se de uma cartografia do processo de enlutamento de uma personagem, aí eu entendi o que o DeLillo estava fazendo, pelo menos na minha leitura. Ganhou contorno. Quando o DeLillo joga esse personagem que surge como uma presença e que, apesar de não conseguir falar muito bem, desenvolver frases, ele repete frases que já estiveram naquela casa.
Ele imita a voz das pessoas que já estiveram naquela casa, porque fez pensar o quão comum é pessoas em um processo de luto falarem que uma frase assim meio solta de parece que às vezes eu escuto a voz dela ainda, parece que às vezes eu escuto a minha mãe me chamar, parece que às vezes eu escuto o meu pai me chamar, parece que às vezes eu escuto a voz dele lá na sala, né? O quanto a voz é essa força, esse fenômeno que ocupa espaços e que quando a pessoa que emite aquela voz não está mais ali, alguma coisa daquela voz, daquelas falas, fica marcado naquele espaço ali, meio energeticamente falando. O Delilo é um cara que gosta de trazer um lado meio místico das coisas, principalmente de uma espécie de mística que existe na nossa sociedade contemporânea também. O quanto a nossa contemporaneidade cria mitos, cria convenções que são uma mitologia também, né? Acho que isso é muito fascinante. Então, nesse estudo cartográfico que eu chamo da artista do corpo, o Delilo consegue muito bem mostrar como ela está passando por aquilo. Em resumo, a artista do corpo de Dom Delilo me fez confirmar que o cara é realmente um dos meus escritores favoritos. Até mesmo quando ele produz uma obra que foge muito de tudo que eu já li dele e que me fez realmente gostar e engajar na literatura dele. A artista do corpo de Dom Delilo, essa cartografia do enlutamento, é talvez a obra mais íntima de um personagem do Dom Delilo. Seguirei descobrindo aí a bibliografia dele para saber se eu não estou errado nessa afirmação. E recomendo para todos que estão assistindo esse vídeo essa leitura. Uma vez que o Dom Delilo é um dos escritores mais caros para mim, eu não canso de recomendar ele por aqui. Confirem esse livro se se interessaram, deixe seus comentários por aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre artista do corpo, sobre luto, sobre escritores contemporâneos e por aí vai. Então é isso, pessoal. Artista do Corpo foi uma daquelas leituras que começou muito empolgada, eu tomei uma rasteira, mas consegui me recompor rapidamente e adorar o livro. Com certeza é uma daquelas leituras que crescem com o passar do tempo, conforme eu for pensando mais e voltando os meus pensamentos para esse livro, uma vez que os temas dele são temas que conversam não só com a minha profissão de psicólogo clínico, mas também com a vida num geral, certo? Recomendo para vocês, deixem nos comentários o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo, deixem um like para mim, por favor, e se não está inscrito no canal, por favor, se inscreva também. Além disso, não esquece de acompanhar lá no Instagram um pouquinho mais, talvez do meu dia a dia, ou um pouquinho mais do que eu tô lendo, sem ter que esperar o videozinho aqui no YouTube. Beleza? Um abraço a todo mundo e até a próxima.